This call is now being recorded. Agora tá gravando. Boa noite, Newton, boa noite, Iro, boa noite, Isabel, boa noite, Jussara, boa noite todo mundo que está aqui junto. A gente vai falar hoje da apresentação de bioconexões, de como foi recebido e como é que foi apresentado o trabalho no Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Isabel, tu tem uma apresentação, não sei se tu quer colocar agora, como é que quem começa? Podemos fazer uma... A nossa participação nesse congresso, nesse encontro internacional, foi sugerido e foi um convite da Jussara, que está aí no vídeo, né, que fez a apresentação do seu trabalho, da importância e da permanência de mais ativos, mais vivos e mais ativos, que é um projeto da Universidade do Porto. A Jussara vai me corrigir se eu estiver errado, e que ela fez uma análise da importância e da permanência dessas pessoas que estão mais vividas e mais ativas. Não usam-se o termo como nós, que é bem pejorativo, de terceira idade ou de melhor idade. Eu gostei muito desse termo e eu quero começar a aplicar por aqui também, que é mais ativos e mais vividos, né? Isso é muito lindo, porque, na realidade, a gente, se estiver exercitando o nosso corpo e a nossa mente, nós permanecemos mais ativos e mostramos a nossa vivência, né? O nosso currículo extenso pode ser transformado, mostrado, trabalhado, né? E aí a gente não fica estacionado no cais esperando uma carga nova que talvez nem venha, né? E assim a gente faz o nosso barco funcionar e viajar por novos mares, por novas frequências, enfim, a gente poder, mesmo tendo mais experiência, né, mais vividos, a gente tem essa possibilidade de contribuir muito com a nossa sociedade. Então, isso me encantou demais, né, esse trabalho dela, que ela vai falar um pouco agora sobre o que é o trabalho dela. E, junto com isso, nós apresentamos a nossa proposta de trabalho, não só para mais vividos e mais ativos, mas para todas as pessoas que querem e que gostam, né, de buscar um novo, de trazerem uma nova perspectiva na sua vida, né, e um novo processo de autoconhecimento, que é o nosso Bioconexões, que a Isabel também vai apresentar. E esse trabalho de bioconexões foi o que nós apresentamos também junto com a Jussara, neste encontro internacional, a partir do nosso banner e de um áudio gravado explicando o que era o nosso trabalho. E a gente tem certeza que foi muito bem recebido. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a Jussara, para ela explicar um pouquinho, né, ou um pouco desse trabalho tão maravilhoso que ela fez essa descoberta por lá e tem informações muito ricas para colaborar com a gente em termos do trabalho de desenvolvimento físico e treinamento e o prazer do pertencimento e uma série de outras coisas. Beijo, querida. Contigo agora, Ju. Boa tarde, boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer. E para aqueles que estavam já semana passada, acho que a maioria estavam semana passada, nos assistiram, eu tive a oportunidade de estar onde essas três figuras incríveis estão, de poder partilhar esse espaço. E a partir daí, né, a gente fortalecer mais os nossos vínculos. E os meninos, como excelentes anfitriões, convidaram para eu apresentar, que era uma apresentação oral, né, individual, no Congresso Português de Educação, né, da Sociedade Portuguesa de Educação, que ocorreu do dia 10 de setembro a dia 12.
e eu apresentei no dia 10, na quinta-feira, que no horário do Brasil era às 2 horas, no horário de Portugal era às 14 horas. Então, eu já havia escrito isso final de fevereiro, onde eu conversei com a Isabel, que eu ia apresentar um trabalho, e a gente, verificando na proposta do trabalho, tinha direito de colocar outras. Poxa, Ju, podemos pensar, tem o nosso projeto com os meninos, o teatro, Bioconexões, daí até a Isabel tem mais propriedade para explicar melhor todo o surgimento do projeto, mas a maioria já tem, pelo menos, a parte do projeto, porque ele é multi, né? Como o Newton mesmo, o Newton não Iro colocou, né, atravessando o oceano, e eu acho que não é, ali na publicação da Isabel, eu acho que não é só o oceano, né, ele está transcendendo muitos, pela grandiosidade, pela capilaridade que essa proposta do Bioconexões tem. Então, eu que fui privilegiada de ser incluída nesse projeto. Então, eu como estudante da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a gente, por ser estudante, a gente tem, né, essas possibilidades de estar mais, vamos dizer, atento aos congressos e às possibilidades de expandir o conhecimento no sentido de mostrar. E a Isabel, como, né, além de amiga, uma mentora e profissional, está sempre me empurrando, te joga, né? Acho que isso é muito gostoso. O Iro e o Newton também, cada vez me apoiando mais ainda. Então, para resumir, o meu projeto do mestrado foi investigar por que as pessoas idosas aderem e por que as pessoas idosas permanecem em programa de exercício físico, que foi dentro do grupo que tem esse que o Newton falou certinho, Newton, é o projeto Mais Ativos, Mais Vividos, que é para o público que tem a partir dos 65 anos, só tem idade limite para entrar, para participar, pode ter 90, pode ter 100, até porque tem pessoas que têm 90 anos nesse grupo. Então, eu verifiquei que, realmente, principalmente para eles permanecerem, foi a questão deles gostarem muito de fazer atividade física, né? A questão social, que está muito presente, nós somos seres sociais, e a gente, né, cada vez mais está se dando conta de quanto a necessidade do convívio e da partilha, né? Do partilhar mesmo, do dividir e do compartilhar informação. E aí, nisso, também verifiquei a influência que o professor tem para que, nesse grupo específico, eles permanecessem na proposta. Então, o profissional, né, o que nós temos na mão para poder colaborar com esse grupo, de acolhimento, de informação, nessa perspectiva de fazer esse público, né, que, na sua maioria, não tem visibilidade. Né? Sabemos que, infelizmente, né, vai se ficando velho, na maioria das culturas. A europeia também tem muito a andar, eles estão à nossa frente, mas eles têm muito a andar ainda também em relação a isso. E o principal que eu verifiquei para eles permanecerem nesse projeto foi o pertencimento. O quanto nesse projeto para eles tem um significado de acolhimento, o quanto o ambiente para eles é agradável e o quanto eles se sentem orgulhosos de fazer parte de um projeto que é dentro de uma faculdade de desporto, né, claro, o esporte, eles usam sempre como termo desporto, e o quanto para eles também a Universidade do Porto é uma referência, né, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto é uma referência. Então, quantas coisas, é para reforçar quando a gente precisa desse pertencimento, seja na fase de vida que nós estejamos, né. Então, eu me sinto, eu falei para esse trio que, né, está no teatro, que são teatro, que fazem teatro e têm o maior prazer de estar sempre nos brindando com muitas e muitas informações e, bom, eu até fico pensando como concatenar tanta coisa que eu e o Newton e a Isabel discutimos. Desculpa, eu ainda tenho um menininho aqui que eu vou ter que tirar, porque ele não, olha aqui, ele só fica me tirando atenção. O quanto isso é importante. E aí esse projeto, para fechar, ele tem já 25 anos de história. Ele tem menos que o teatro. Então, para ver a história que tem o teatro, se a gente fizer esse contraponto. O teatro completou 30 anos, o projeto completou 25 anos. Só para a gente pensar um pouquinho, que às vezes a gente só valoriza o que é de fora, né? E olha o que a gente tem dentro, e às vezes a gente não se dá conta das grandiosidades e a estrada, esse percurso que a gente tem.
E eu vendo alguns vídeos ali do YouTube do teatro, a gente vê o quanto as pessoas que estão, né, lá colocando seus depoimentos, o quão orgulhosas elas são de fazer parte dessa história, dessa trajetória, o significado maior que isso está ficando no registro, que é uma coisa que a gente discutiu muito, eu e os meninos e a Isabel, porque a gente faz coisas tão grandiosas, cada um, né, na sua área, só que a gente, infelizmente, ainda a gente peca, a gente acaba não registrando, e infelizmente, coisas tão ricas, elas às vezes acabam se perdendo, porque a nossa memória também nos trai, e a questão que eu trago, acho que é do legado agora, indo para o teatro, legado que o teatro, o Newton Filho, a parceria do Newton, o Iro, a Isabel e todos que estão assistindo também, estão escrevendo, e eu acredito que vai ser cada vez mais grandiosa. Então, é uma pequena parcelinha aí, gente. Depois, no decorrer, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, perguntem. Pode perguntar para o Iro, o Newton e a Isabel também, que eles têm total conhecimento e propriedade das informações. Um grande prazer, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Gratidão, um grande beijo, parceira. Então, agora eu quero apresentar a vocês o nosso projeto Bioconexões, em breve, algumas imagens aqui, para que vocês possam ter, então, conhecimento do que se trata. Eu vou apresentar algumas imagens. E do que foi mostrado lá, né? Isso aqui é importante a gente lembrar. Ela está tentando se acertar aqui na apresentação aqui, mas enquanto ela procura ali, eu quero falar exatamente isso que a Jussara falou, da importância dessa troca e desse pertencimento, né? A gente aprender isso é fundamental. A gente tem tantos depoimentos lindos que estão aparecendo cada dia mais, inclusive o nosso último parte da nossa conversa, parecia que a gente já sabia que havia todos aqueles depoimentos. Eu estava comentando com o Miro, que foi impressionante o que a gente falou ali. A gente falou da Flávia e se referiu ao passado que guardavam as pessoas. A gente nem tinha ideia de que aquilo que a gente estava falando ia acontecer, o resto que foi apresentado. A Mariana ainda não tinha nos comentários, a gente só quer um vídeo que vocês falem dos 30 anos e tal, tu e o Iro. E a gente foi fazendo, e ela perguntando coisas, e aí apareceu a gente falando hoje dessa importância, né, desses depoimentos, não só para o nosso deleite, mas principalmente como registro histórico de um processo que vem sendo desenvolvido há 30 anos. Né? A gente não tem ideia, né? Como eu digo para o Iri, para a Isabel, a gente vai fazendo. Né? Até tem aquela frase maravilhosa do Jean Cousteau que diz, não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez. E isso é que é legal da gente poder perceber que a gente continua semeando, né? A gente vai semeando. E esse projeto de bioconexões, que já tem 11, 11, né? 11 anos. 11 anos. A gente já apresentou em vários congressos também, que a Isabel vai comentar, e é um processo que a gente busca desenvolver mais profundamente aqui no teatro, que é essa busca do autoconhecimento, né? A partir de elementos de todos os continentes, né? A gente busca aqui, nós temos um representante da Índia, aqui também, alguns instrumentos da Índia, conhecimentos do continente europeu, né? E assim várias coisas que tocam o coração das pessoas, que fazem com que as pessoas comecem a perceber a importância que a Jussara falou, que é se sentir pertencente, né?
se sentir, que eu gosto da palavra amado, né? No momento que tu te sente importante, te sente acolhido, te sente amado, tu começa a perceber que tu é gente. Porque até então eu sinto muito isso, que a gente deixa, em muitas ocasiões, de ser gente para sermos um número, né? A ficha número tal, e deixa de ser a gente. O nome da gente é uma consequência. Qual é o seu CPF? Tá. Então o senhor tem desconto. Não é o Newton que tem desconto, é o CPF do Newton que tem desconto na farmácia. O Newton eu nem sei quem é, né? Mas como ele já comprou, esse CPF já comprou várias vezes na farmácia, então ele tem desconto no supermercado, sei lá onde. Então, esse distanciamento do humano, né? Essa separação que a sociedade moderna faz, é uma coisa muito incrível. Eu tenho uma amiga, eu vou encerrar com isso, uma amiga que mora na Argentina, e ela ficou fazendo uma especialização de psicologia aqui em Porto Alegre, e ela ficou na minha casa. Isso faz uns 30 anos atrás, ou 35 anos atrás, é por aí. E agora nós conseguimos, pelo WhatsApp, nos reencontrar, e a primeira coisa que ela perguntou foi se ainda existia o café da tarde, às 6 horas da tarde, com bolinho, com comida e com as pessoas conversando, né? Porque isso já não existia mais lá, né? Eu me lembro que isso a gente falava muito que era chique, né? O chá das 5 na Inglaterra, né? Reuniam pessoas, parava-se tudo para o chá das 5, para as pessoas pararem de trabalhar um pouco e conversarem um pouco das coisas dela. Eu faço parte agora da federação, fui eleito até, uma novidade, da Federação Brasileira de Artes Cênicas, que a gente criou, e eu fui eleito presidente. E uma das coisas muito incríveis é que a gente decidiu que uma vez por mês a gente tem que se reunir pela internet, que é o único jeito, que são escolas de todo o Brasil, para jogar a conversa fora, né? Para conversar coisas, experiências, novidades, acontecimentos das escolas, né? Porque todos estão sentindo uma falta enorme, não só do abraço, mas de terem pessoas afins, pessoas que têm coisas para colaborar uma com as outras. Esse distanciamento vai afastando a gente. Então, eu quero passar para a Isabel, porque esse processo que a gente desenvolve e está amadurecendo a cada dia, que é o Bioconexões, para vocês conhecerem a loucura que a gente está inventando. Então, a palavra com a doutora em neurociência, atriz, professora, né? E Isabel Amaral Martins. Então, novamente, boa noite, pessoal. Esse projeto nós lançamos aqui no teatro. Temos, inclusive, um vídeo do projeto Bioconexões, que vocês podem consultar no YouTube, Bioconexões, Isabel Amaral. Já não tá pedindo, não vem para essa casa, na canhota do domínio do Vini, na saga pra... Ô, Pereira, ele apanha ou volta outra vez agora? Vamos ligar o microfone e a gente vai observar aqui alguns sons de alguns instrumentos, tá? Enquanto eu faço a apresentação do projeto. Então, o projeto, para vocês terem essa apresentação. Não está entrando por quê? Isso, então. Não entrou. Às vezes tranca. Tá aparecendo barulho lá. Olha lá. Então. Observam o projeto. Então, aqui nós temos
Tem que baixar o som de lá. Eu tirei isso. Não, tu tirou o microfone. Só baixar um pouquinho o volume, Isabel, porque tá dando retorno, não no celular, no computador. É aqui. Eu posso tirar o volume do computador? Pode. Pode ser. Daí fica só o volume do celular, só entrando o som pelo celular. Ah, é. Ok, agora todos estão observando as apresentações? Sim. Então, nosso projeto Bioconexões, ele traz, então, uma união entre artes do yoga, artes cênicas e neurociências. Nós vemos desde 2009, então, quando lançamos o projeto aqui no palco do teatro, unindo essas grandes áreas. Já temos 6 apresentações em universidades, aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Também apresentamos anualmente a nossa relação entre neurociência e teatro, teatro e neurociência, na Semana Nacional do Cérebro pela URGS, que é um evento aberto ao público em março, todos os anos. Trazemos, então, essa proposta, que é a união entre algumas artes, promovendo mais consciência do nosso comportamento. Processos entre perceber, reconhecer, associar, compreender, interconectar, expressar e comunicar para realizar. Então, os processos que nós observamos como o fluxo do funcionamento do sistema nervoso e do funcionamento do ser como um todo. É como o teatro busca principalmente Teatro Newton Filho, nosso teatro aqui, esse templo especial, então, criado pelo Newton Filho, construído há tanto tempo, com tanto amor e com tanta competência e tanta dedicação. Então, vindo a conhecer o Newton Filho e o Iro Matos, eu fiquei muito grata pela possibilidade de fazermos essa correlação, essa parceria, que vem dando frutos. Nosso projeto, então, traz práticas que envolvem yoga e meditação como um meio de se experienciar mais o centramento, a autoconsciência, a busca da calma e do momento presente a cada prática. Não dá para deixar a página. Eu tentei fazer a apresentação do slide. Tá, não tem problema, segue. Não fica na apresentação, mas então, o nosso projeto traz então esse início em cada prática que envolve várias técnicas do yoga. Eu tenho a formação como instrutora de yoga tantra e yoga tradicional. Então, nessa nossa prática, várias das experiências que já são utilizadas com frequência no teatro, como essa consciência do centramento, a união entre as práticas e a união entre os atores, se faz pré-ensaios e pré-apresentações em temporadas, esse centramento, e nós trazemos para o teatro, inclusive fazemos oficinas no teatro relacionando o yoga tanto com atores quanto outras pessoas interessadas. Então, as nossas práticas iniciam com yoga e esses processos de fluxo, aumento da percepção corporal, da consciência do momento presente, respiração, e desse modo, nós fazemos essa conscientização para a sequência das práticas. Em várias das nossas oficinas e experiências de workshops com esse projeto, nós temos experiências com teatro e dança. Aqui nós temos imagens que são de algumas peças desenvolvidas no Teatro Newton Filho. Um detalhe muito importante desse processo que a Isabel passou corrido foi o silêncio interior, né? A gente buscar o silêncio interior por algum tempo, né? Que o yoga nos traz essa consciência, né, Isabel?
que é muito importante. Eu digo isso para os atores quando eu estou trabalhando com eles, e agora no grupo de interpretação. Parem de conversar paralelamente com o personagem ou com outras informações. Silencie, ouçam o personagem, aprendam a silenciar, né? Porque a gente fica numa discussão, mas será que é isso que eu disse? Será que não é isso? Bom dia, querida, tudo bem? E agora vem o quê? Então, essa serenidade, esse silêncio, essa coisa de acalmar o nosso cérebro é uma das especialidades que o yoga nos traz. Isso, nesse processo nós oferecemos sempre experiências práticas, esses workshops e oficinas são diferentes. Então, a cada experimentação, nós fazemos técnicas diferentes para um crescimento contínuo. São várias propostas, de tanto que o yoga, uma prática milenar, e toda a experiência prática que existe através do teatro, das artes cênicas, também são muitas e muitas gerações que vêm desenvolvendo essas técnicas. Então, existem muitas possibilidades de desenvolvimento, muitas possibilidades de que nós vamos estar trabalhando sempre nas experimentações do Bioconexões. Também, então, fundamentalmente, oficinas, experimentações de desinibição, improvisação, como o Newton também pode colocar muitos detalhes, até as práticas de interpretação e dramaturgia que estão envolvidas como proposta integradora do Bioconexões. E isso é interessante a gente começar a pensar, né? O que é criar uma dramaturgia, o que é a interpretação, né? E essas possibilidades nós trazemos a partir de ações ou de sugestões de ações, e as pessoas começarem a perceber a sua capacidade de criação. Isso é uma coisa fantástica quando a gente pede para as pessoas criarem alguma coisa logo no início. Elas dizem, mas eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Não sei, eu não sei criar, né? E é interessante a gente perceber que vai aprofundando os exercícios e daqui a pouco alguém diz, meu Deus, quanta coisa que a gente criou, como a gente tira coisa do nada, né? Como se transforma coisas do nada. E isso é mágico, né? E aí, neste momento que a gente está transformando coisas do nada, né, a gente já está escrevendo uma partitura corporal, já está escrevendo uma dramaturgia e não está percebendo, né? A gente não está percebendo que está escrevendo tudo isso, que está montando tudo isso. O Iro vai falar um pouquinho do teatro-dança, que é essa concepção de células coreográficas e de partituras corporais, né, que a gente, a partir de estímulos, né, vai se tornando uma palavra, que é a célula corporal, né, que é a célula coreográfica, e que junto elas vão formando a coreografia para o espetáculo acontecer. Então, isso é mágico, né? E tudo não é imposto, né? Isso é que é importante. Eu não venho com a ideia pronta. Vocês, nós, criamos juntos, né? É um processo coletivo de criação com uma sequência lógica que todos vão se apropriando. E isso é que é mágico, né? Porque se a gente for falar da dança convencional, né, ela tem uma coreografia já pré-estabelecida pelo coreógrafo. Ele traz o gesto, ele traz o movimento, e todos, a partir do foco no espelho, repetem aqueles movimentos, e aí surge uma dança coreografada, né? Nós já buscamos uma outra linguagem, né, que a gente chama de teatro-dança, mas não sei se esse nome é o mais correto, mas é a dança com o teatro, que é trazer a possibilidade de improvisar e criar cenas de dança improvisadas e sequenciadas, né? O Iro vai falar um pouco do que ele também fez a especialização em dança e encerrou com o processo dele de células coreográficas, que foi uma surpresa para a comunidade de dança, esse nome
que ele criou de célula coreográfica? Porque no começo, assim, boa noite ou boa tarde a todos, né? E para nós é uma honra estar colocando e, enfim, discutindo sobre todos esses nossos acontecimentos aqui no teatro e também corroborando com todo esse trabalho que a Isabel traz aqui para a gente, né? E essa troca, né, é tão importante, tão interessante dentro de todo esse sistema que ela trouxe aqui agora, de conexão mesmo com o humano, com o pensamento, enfim. O teatro dança proporciona essa possibilidade de cada um poder se observar, né? Se observar o seu movimento, o tempo que se tem, observar a gente acha que o silêncio é uma música, né? E ele está junto, ele está junto conosco, né? Então, como é que eu posso atribuir esse silêncio para dentro dessa construção que eu estou fazendo, né? Quando eu trouxe essa ideia para dentro da especialização da coreografia e a célula coreográfica, juntamente com a improvisação, foi meio estranho, assim, soou meio estranho, porque nunca ninguém tinha falado nesse processo. E como a gente já vem trabalhando o teatro há muito tempo, né, buscando elementos para que a gente possa proporcionar a cena, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui desde criança, e a gente aprende, eu acredito nisso, a gente aprende muito pela curiosidade, né? O humano é munido por a curiosidade. E isso ele acaba fazendo, né? Treinando, né? Isso é importante, tu buscar esses elementos e jogar na cena e fazer com que cada um tenha o seu tempo. Uma coisa muito importante dentro do processo coreográfico, né? Dentro do que eu trabalhei, é exatamente abrir essa gaveta e fazer com que tirem tudo que tem ali dentro, e dali a gente vai começar a processar algo que seja orgânico e que seja bom, né? Participativo para a gente que está fazendo. Né? E prazeroso, exatamente. E aí a gente busca exatamente aquilo que o Milton falou, do silêncio. Às vezes a gente vai com tantas perguntas, né, que a gente acaba sufocando a criação. E a gente sufoca, né? Porque a gente acha que aquele primeiro momento não foi legal, poderia ser melhor. Não, mas é o estender, é apresentar, é possibilitar, né? Eu acho que é interessante, eu vou usar essa frase, né? Então, ali, ó, a consciência e o comportamento, perceber, reconhecer, associar e compreender, interconectar, né? Expressar e comunicar. E isso, sem esse atrelamento, né? Essa união, se torna meio estranho, assim, sabe? Fica difícil de realizar, né? Exato, porque tu parece que fica pisando em espinhos. Não, tu sabe que na sala tem espinho, mas tem uns espaços que tu pode pisar e que não pode te machucar. Então, a gente vai abrindo essas possibilidades para que a gente consiga se conectar, né? E essa base, né, dessa conexão, a gente precisa se conhecer também. Então, a gente vai fazer depois pegar um som, um experimentozinho, para a gente ver como é que fica essa ideia. Nós vamos agora deixar uma das telas e fazer alguns sons para vocês terem alguma ideia de uns instrumentos que são alguns exemplos que a gente usa. Para também essa consciência, de um modo fluxo meditativo, nós temos a meditação em movimento, temos a meditação em fluxo, e temos esse processo que acontece muito em muitas das experiências do teatro. Então, a partir dessa percepção, eu conheci o teatro na época em que eu estava há pouco tempo, né, praticando yoga, há uns 3 ou 4 anos, e compreendi o quanto aqui no teatro se faz essa conexão, essa união. Yoga, para quem não sabe, significa união. Então, Tantra também é isso, união. A unificação, o centramento, como o Newton falou, o silêncio interior. Essa percepção de que existe um centro dentro de nós, que é um templo,
e no yoga nós chamamos de Jyotir. Esse templo, esse centro, é encontrado em várias das experiências do teatro. Então, aqui nesse teatro, que é um templo onde nós podemos ser acolhidos e nos sentir pertencendo, nós podemos experienciar essa prática tão sublime, que é de se sentir pertencente e acolhido em paz e, ao mesmo tempo, em fluxo. A gente vai fazer alguns sons de alguns instrumentos, para vocês terem uma ideia, são esses que a gente expôs aqui na nossa mesa. Então, nós temos alguns instrumentos que trazem esse processo. Então, nós fazemos um passeio por um processo de sensibilização em sons e também E assim, nós vamos percebendo também, por várias experimentações de meditação guiada, nós realizamos também prática de Yoga Nidra, que é o sono psíquico. Nesse processo, nós podemos nos centrar e nos acolher, ir para um lugar de calma. A partir das experimentações, nós podemos aplicar isso no dia a dia, quando passamos por situações de estresse, por exemplo, para a volta à calma. Temos aqui alguns exemplos de algumas aplicações do Bioconexões, porque o Bioconexões é um projeto de união entre, então, o Teatro Newton Filho e eu, Isabel Amaral, Newton Filho, então, e Iro Matos, que nós fazemos essa parceria há tanto tempo. Então, esse projeto foi lançado há 10 anos e ele vem amadurecendo a cada tempo, a cada dia, como o Newton colocou. Nós trazemos, a partir disso, uma união que traz essa sintonia que o teatro já busca, que é a aprendizagem com mais significado, tanto porque experiências novas aumentam a nossa atenção e interesse e nos motivam. Então, nos fazem mover a ação. Estimulamos potenciais e habilidades, e assim a aprendizagem, a memória, a inteligência. Bioconexões faz estimulação neurocognitiva, trazendo mais imaginação, mais sentidos, criatividade e aprendizagem. É o que o teatro faz, artes cênicas necessariamente tem uma sintonia muito profunda com essa proposta, por esse motivo, por estimular a criatividade, a imaginação e a consciência do que nós podemos, então, desenvolver a partir de nós mesmos em interação com os outros. Isso aumenta a nossa capacidade de aprendizagem em todas as áreas da vida. Então, ela é importante, essa prática é importante para todas as idades e em todas as áreas. Nós temos muitas pessoas que vêm ao teatro que não querem, não pensam em ser atores e atrizes, mas desenvolvem muito mais suas habilidades, aptidões e potenciais. Então, utilizando sentidos e significados, aumentam as percepções e interações multifocais. Esse processo todo faz com que nós possamos desenvolver múltiplas habilidades. O teatro tem essa prática baseada no desenvolvimento também das múltiplas habilidades e múltiplas inteligências, que é o que essa consciência de cada um de nós, a nossa autoconsciência, com a capacidade de compreender nossa expressão e comunicação, vai fazer por nós o desenvolvimento mais pleno. E esse desenvolvimento mais pleno é a base para
a conquista presente e constante do processo inconstante na vida, que é a felicidade. Então, a felicidade, de fato, são experiências que nós temos, e nós vamos unir esses processos a partir desse estímulo de habilidades, diversidade, interações, emoções mais conscientes, comunicação, aprendizagem e consciência do comportamento. Eu acho importante a gente ressaltar também que nós todos, né, somos educados e treinados para duas inteligências, a linguística e a matemática, lógico-matemática. Fora disso, a gente não serve para nada, né? É tudo entre aspas isso. Tanto é que o QI, que era o coeficiente de inteligência, era medido a partir de testes e exercícios e dados nesta proposta, né? De quanto mais tu fosse lógico, matemático e linguístico, mais inteligente tu era. Depois, vários estudos foram apresentados, um deles foi o estudo do Gardner, que eu sou apaixonado, e que ele apresenta 7 inteligências, né? E aí começa, que ainda não está, que dentro da nossa sociedade de educação ainda não está isso claro, né? Muito pelo contrário, nós continuamos com as classes uma atrás da outra, como ele diz, diz exatamente que a gente fica olhando a nuca do outro, né? E nunca o olho do outro. Eu esqueci o nome do filósofo, mas não importa. O importante é o que ele disse, né? E a gente perde a relação com o outro, né? As nossas escolas ainda são treinadas para a gente só ver o chefe, que é o professor. Nós não vimos mais. Agora, com essa questão do online, está começando a ficar um pouco mais diferente essa apresentação, que as crianças e os estudantes aparecem vários na tela, como nós agora aqui, estão várias carinhas na tela, mas elas não estão olhando para nada, né? Elas estão mexendo na unha, elas estão conversando, fazendo uma coisa, outra, sem, né? Nem estão lembrando que estão sendo vistas, né? Mas já é uma forma de se ver todo. Quando eu olho, eu vejo todos ali. Então, o que eu estava falando com isso? Que a gente não tinha assim uma facilidade para matemática, né? Então a gente era chamado de burro, ou não tinha condições, ou tinha uma certa inibição, timidez para ler em voz alta, era chamado de burro. Eu, quando eu estava na primeira série, nem era a primeira série, era primeiro ano primário, eu era sempre fui muito introvertido, muito fechado, muito assim, não gostava de tirar foto, como até hoje não sou muito de tirar fotos, já estou aprendendo. Não conseguia ler em voz alta, eu gaguejava, eu tropeçava nas palavras, eu ficava em pânico. E aí a professora, muito delicada e muito sensível à minha dificuldade, me colocou umas orelhas de burro e me deixou na frente dos colegas a aula inteira, enquanto alguns liam, né? E me provou para mim, né, que eu não era uma pessoa capaz de ler em voz alta. A partir daí, eu não li mais em voz alta, não consegui mais ler em voz alta, né? Aí fiz a terceira série, e na terceira série... Eu estou contando isso porque é muito importante vocês saberem como um ser igual a nós pode mexer com outros seres, principalmente nós, professores. E aí eu fui para a terceira série, e na terceira série tinha exame oral. Todas as séries tinham exames orais. E um dos exames orais eram 3 professoras bruxas, assim, né? E para mim, professor normalmente é bruxo, ele não é uma pessoa boa, né? A maioria, né? Porque eles não estão ali para ensinar, eles estão para mostrar que sabem e mostrar para a gente que a gente não sabe, né? E aí o que acontece? O seu Newton senta na frente daquelas 3 pessoas, primeiramente ele fica atrás na sala, no fundo da sala,
lendo o texto que foi sorteado na hora, e aí, enquanto o colega que lê bem está lendo lá na frente, e aí o seu Newton é chamado para ler, e aí quando ele lê aquilo ali, ele gagueja, ele fica sem ar, ele fica mal, ele quase desmaia e não vence. E aí ele roda. Né? E aí, no outro ano, eu pensei que tinha passado, né? Hoje, mais velha, que eu fui revisar os boletins e descobri que eu tinha passado para o terceiro ano C, né? Que era exatamente igual ao terceiro ano anterior, porque eu não tinha passado no teste de leitura. Então, isso foi indo. Eu fui aprender a ler em voz alta com 18 para 19 anos, quando eu fiz um curso maravilhoso, abençoado onde ele esteja, que é o Túlio Amaral, que dava curso de dicção e oratória, mas da forma dele. Ele tinha 23 tipos de vozes diferentes, porque ele fazia radionovela. E ele, então, mostrou para mim, né, o meu potencial de criação de voz e me mostrou que eu poderia ler em voz alta sem medo algum. E aí ele me trouxe os textos que ele fazia, as vozes, como uma vez ele fez uma novela onde ele era o único que estava na novela fazendo os personagens e os diálogos. Falava um e quando o burro fala, o outro murcha as orelhas, né? Ele falava e respondia com a outra voz. E ele me trouxe esses textos e nós brincamos em aula com isso e foi a descoberta do meu potencial de fala e de entendimento. E aí eu descobri que eu tinha outra inteligência, que era inteligência artística, né? Que eu fazia desde criança, mas sempre foi ignorada. E aí, então, começa a gente a produzir. Nós estamos aqui buscando que as pessoas descubram as suas inteligências. A inteligência musical, a inteligência corporal, a inteligência espacial, a interpessoal, a intrapessoal, a inteligência gráfica. Né? Tem gente que tem uma habilidade para pintar, mas não toca piano. Então, ela é burra. Né? E esse trabalho que a gente vem buscando já há alguns anos, é de uma aceitação lenta, porque mexe com o ser humano e ninguém quer ser mexido. O Iro gosta muito de dizer, não mexam com os meus macaquinhos escondidos. Né? E quando a gente mexe com os macaquinhos escondidos e não resolve, a pessoa pira. Agora, quando a gente traz soluções e ela se alegra, aí elas começam a se sentir donas do seu potencial. O Miguel está aí para me ajudar a mentir, a Isabel também, e outras pessoas que estão talvez assistindo, sabe que a gente vai se descobrindo a possibilidade de seguir inventando, né? De seguir experimentando. A Lucila, que era professora de piano, tinha pavor de palco, hoje está com 80 e poucos anos. Né? O que ela dizia? Nunca fiz um concerto porque não sou capaz de assumir um palco. Acabou fazendo teatro e assumindo a personagem título do espetáculo, que é a Madame Ceci, do Cabaré da Madame Ceci. Então, isso nos dá uma certa segurança e certeza de que esse processo que a gente desenvolve, é um processo catártico, né? Faz com que as pessoas comecem a trabalhar. Eu me empolgo e vou falando, perdão. Fala aí sobre os macaquinhos, que é bom. Não, é realmente essa coisa como o Nilton falou, se tu vai lá e acorda a pessoa, tu tem que trazer alguma solução, não adianta acordar para acordar, né? Então a gente sempre tem essa possibilidade de ofertar algo para que possa dar continuidade, né? E as coisas acontecerem, né? O trabalho que a gente faz aqui no teatro é proporcionar exatamente isso, né? A gente meio que provoca, né? O que é o provocar? É possibilitar com que as pessoas possam
se interagirem e, com isso, se reconhecer também, né? Eu sempre digo nas aulas que a gente aprende mais, a gente aprende muitas vezes observando, porque a observação, para mim, é uma prática, porque eu estou vendo e aquilo eu estou traduzindo aquilo para o meu compreendimento e dali eu posso criar dentro do meu personagem, da dança, da música, do que for. Então, isso é muito importante, este olhar mais avante, né? Só quero dar um exemplo. É o exercício de ficar parado vendo o outro trabalhar. E a gente acha que isso a gente não está exercitando. Sim, exatamente. E é muito importante isso, porque a gente é uma pintura. E se eu sou um pintor e vou numa vernissagem, enfim, assistir a pintura, as pinturas de um amigo, quem quer que seja, eu vou saber que aquela cor que ele utilizou, eu posso utilizar para mim. Então, eu sempre digo que nesse mundo, a gente vem nesse mundo para agregar, né, conhecimento, para a gente ouvir as pessoas, né, para a gente saber que quem está do outro lado, às vezes, pode trazer coisas muito mais importantes para quem está aqui no palco, né? Por isso que a gente sempre diz que o processo do professor parece que é uma coisa muito gigantesca, né? E, na verdade, nós estamos aprendendo juntos e eu acredito e nós acreditamos nisso aqui. E, então, o trabalho que foi todo elaborado foi exatamente dentro dessa ordem de que a gente pode experimentar todas as possibilidades que nós temos de criação. Obrigado. Então, pessoal, esse que vocês estão vendo na tela é o painel que nós apresentamos no 15º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciência da Educação, certo? Que menciona o nosso projeto Bioconexões. E o áudio está aí, Isabel? Ele é acompanhado de um áudio, que enquanto o painel estava sendo apresentado, tinha um áudio que corria e a pessoa podia entender melhor o que era a nossa ideia do projeto. Eu não sei se ainda dá tempo, Mariana, da gente colocar o áudio, é curtinho, não é muito longo. Sim, dá tempo. O Miguel está querendo falar já faz uns minutos. Mandei algumas mensagens para vocês, mas acho que bota o áudio depois, se puder, porque tu citou ele, né, Newton? Dar o relato dele. É o direito da réplica. Também. Ouvir o áudio. Vamos colocar o áudio e já... Tá bom, entendi. Certo? Tá certo. Uma parte. Não tem dificuldade. Não dá para te levar. Não vai dar para ouvir. Tá dando para ouvir, Isabel? Quem sabe eu pego as cartinhas lá embaixo. Não está dando para ouvir, não. Pode deixar, a gente compartilha com vocês depois. Fala, Miguel. Ô, Newton, tudo bem? Tudo bem, Tu querido. sabes que meu costume, quando eu estava no teatro, te lembra que eu tomava nota de tudo, não? Te lembra? Então, eu sigo com o costume. Estou olhando e estou escrevendo. Estou olhando, estou escrevendo o que tu vas falando, o que Iro falou, o que Isabel fala. Aí eu não me esqueço, digamos, eu tenho como nota de todas os domingos que nós temos participado. E isso que tu falaste de burro, era uma coisa tão comum, burro. Eu, por exemplo, era orelhudo. Pronto, tá? Aí está o orelhudo, aí está o burro, aí tá. Muito bem. Isso, evidentemente, gera trauma na criança, não é? Ou no adolescente. Então, essa professora que te fez isso, eu estou grato a ela, porque ela te fez ir aquele curso que tu fizeste e que descobriste a segunda inteligência. Sem essa professora, o Teatro Newton Filho não estaria. ¿No ya pensaste? ¿Entendeste? Entendi, claro. Então, está ótimo que ela fez, digamos, não? Na Argentina, por exemplo, na época, não a minha, a época de meus pais, se falava assim: conhecimento com sangue entra.
Tá? Então tinha uma série de castigos. Isso do burro na esquina, ficar no cantinho do burro, ajoelhado sobre milho. Aham. Essas coisas eram costumes. Mas aí eu tento analisar isso do ponto de vista histórico, sabe? Dizer assim, bom, era história, era a cultura da época. As Sim. pessoas obedeciam à cultura. Outro dia eu ouvi, por exemplo, uma pessoa muito soberba falando sobre, não me lembro que civilização antiga, que, bom, eles eram muito avançados para essa época. Opa, para! Eles, evidentemente, eram o melhor na época. Claro. Se tu vai comparar conosco, evidentemente. Agora, se tu te compara a nós com os que vêm daqui 100 anos, nós seríamos muito avançados também. Ah, sem dúvida. Então, eu sempre tento analisar a história do ponto de vista da cultura da época. Bem rapidinho isso que tu fala. Eu tenho o exemplo do meu avô, não? Deixa ver que eu tomei nota aqui. Porque falou Jussara aí sobre a falta de participação e compartilhar das pessoas de 65 anos para cima. Certo? Tudo bem. Certo. Tá? As sociedades, em geral, sempre, de alguma maneira, deixam de lado o velho. Isso é histórico, não é? É de nossa espécie. Há um livro muito bonito, No País das Sombras Longas. Ernenek e Való são casados de Inuit. E a sogra dele tá? Ficou velha, sem dente, não podia mais curtir o couro com os dentes, o couro de foca, essas coisas. E eles tinham um gurizinho que tinha nascido, guri ou guria, não me lembro. Então a velha estava consumindo o alimento do guri, da guria. Então a velha estava velha, tinha que morrer, não podiam manter. Então saem em um trineo, os dois, o filho e a velha, para a velha ser deixada ao relento para morrer de frio. Tá? Aí a velha ia pensando, pô, vou morrer, não sei o quê. E aí Való, que é uma mulher, a mãe da guria, pergunta, pô, mas a guria não tem dente, o que vamos fazer? Bom, tem que ela também, pois não vai poder comer, está sem dente nossa filha. Aí a velha disse assim, olha, mas eu tenho uma bruxaria e eu faço no humano crescer os dentes. Mas eu tenho que estar do lado. Ah, então vamos voltar. E a velha veio e ganhou mais um ano de vida. Aí está a nossa experiência como velhos, que os novos não têm. Sim. Entendeu? Então, Jussara, quando tu colocas participar e compartilhar nossa experiência, nossos conhecimentos, etc, etc, etc. Meu avô era maestro, professor rural, uma escola do interior lá de Argentina. A cavalo tinha que ir a dar aulas, não? Ele tinha aulas de adulto, tudo assim. Minha avó, mulher do campo, ordenhava, plantava, costurava, etc, etc. O que aconteceu? Voltaram, foram para a cidade, foram morar conosco. Se aposentou o velho, veio morar conosco. Muito bem, ótimo. O velho ficou sentado na galeria a vida toda até morrer. Minha avó continuou trabalhando. Fazia bolo, fazia... Por quê? Porque as atividades dela eram atividades costumeiras, sempre necessárias no dia a dia doméstico. Claro. O mundo dela não mudou, é um espaço contínuo. Exato. O meu avô mudou e naquela época a sociedade não nos dava isto. Então ele ficou sentadinho na galeria porque a sociedade tirou dele essa participação. A atividade continuava sendo necessária, porque ele tinha, os professores continuavam, as escolas continuavam, mas ele estava fora. E a sociedade não dava nada para ele. Aí ele criava canários. Hoje estaria preso, porque não tinha autorização do Ibama, não? Então, coitado, velho. Não, por exemplo, esse trabalho que a Jussara apresentou. Estou falando dela por isso, não? Exatamente. Meu avô não tinha isso. Mais ativos e mais vividos. Então, é uma coisa que te dá a oportunidade de tu mostrar que tu é capaz de uma série de coisas, não é pela idade que tu vai deixar de ter capacidade, entendeu? A idade não é imbecilhador, não deixa a gente imbecil, né? E sim a gente... E esse é o grande segredo que a gente precisa trabalhar, e cada vez mais, porque a longevidade cada vez está maior, né? Então, eles agora vão criar uma vacina para matar velho, porque senão não vai ter chance. Não estou te ouvindo.
Não, Liga nada o teu não. microfone de novo, Miguel. Tá, eu apertei. Jussara, é o seguinte, meu pai vendo o sofrimento do vô, do pai dele, o vô sofria, evidentemente, uma pessoa, ele tinha aulas de adultos, no campo, andava a cavalo, voltava, era diretor de um colégio, daqui a pouco pronto, ficou sentado na cadeira. Então éramos eu, e estavam na Feria de Julho 3 primos, e meu pai inventou um curso de inverno para nós. Pronto, tínhamos que... E o vovô nos dava aula de manhã. Olha, que velho feliz. Tchê. Claro. Eu me lembro, hasta me emociono, quando penso no vô dando-nos aula, e ele rindo e ensinando para os netos, digamos. É o que tu faz, não? É o que tu faz, digamos, compartilhar. Com certeza. Posso? Não sei se tem... Posso fazer uma parte? Claro, sim. Eu acho que é o sentido, Miguel. Ele voltou, a vida dele voltou a ter sentido de novo. Porque ele era simplesmente um espectador, de espectar a vida dos outros, ficar a olhar. Ali ele começou a ser, dentro da linguagem do teatro, né? Me dá a permissão, posso estar falando, mas do que, no meu entendimento, ele voltou ali a ter protagonismo. Ele voltou a passar a experiência dele e principalmente a troca, né? O intergeracional com os mais, além de ter o laço de sangue, tinha o laço também de admiração. Olha a emoção que tu, né, demonstrou só de lembrar, de rememorar esses momentos e lembrar a alegria do teu avô. Isso é magnífico, isso é uma bênção de poder ter construído esse momento, né? Porque é o sentir, eu acho que é isso que está. Porque nessa fase da terceira idade, da maioridade, cada um, que eu acho que, né, podemos botar N, eu acho que o Newton traz muito bem o nome do projeto, que eles se identificam com o nome, né, os mais ativos, mais vividos, não está desvalorizando, não está diminuindo, bem pelo contrário, está trazendo à tona a experiência deles, o que eles tiveram e o que eles ainda têm para colaborar. Jussara, agrega uma coisinha aí. Agrego uma coisinha. Eu sempre digo para meus filhos e para meus netos, minhas netas, eu não sou necessário, mas sou muito útil. Perfeito. E eu acho que nisso aí, só completando o sentir, porque na fase que eu estou, claro, eu estou aprendendo, como todos nós estamos sempre aprendendo, né? A questão do ter e do ser. Chega nessa fase do avô, vamos dizer, está na fase do ser, né? Como tu falou. Qual é a frase que tu usou por último agora? Não, eu te digo, eu não sou necessário, mas sou muito útil. Exatamente, eu acho que é isso aí, né? A utilidade, né? Tem até a frase do padre Marcelo que ele diz, né? Que me leve para o sol, né? Quando eu ficar velho na minha cadeira, mas pelo amor de Deus, que alguém me tire do sol também, né? Então tem muitas coisas, a gente tem muito para colaborar, tem muito para agregar, né? E eu agradeço muito esse sentir, né? O ser. Eu acho que tu trouxe isso, o ser, o sentir, a emoção, e só gera aprendizado se tocar, se tiver emoção. Porque se não tiver emoção, eu acho que é assim, ó, é a memória curta, né, Isabel? Neurociência, rapidinho ela vai embora. Essência Jussara, eu acho, Jussara, Isabel, para a experiência. Vamos, Mariana, vamos. Pessoal, atenção, se todo mundo fala ao mesmo tempo, a live não consegue colocar um ou outro. Então, quando um fala, o outro espera. Então, cuidado com isso. A Isabel estava falando alguma coisa e depois o Miguel. Rapidinho, porque agora a gente está quase sem tempo. Vai, Isabel. É isso aí, como a Ju falou, né? A emoção é o que dá o valor, é o que dá a cor à aprendizagem, e é por causa disso que nós aprendemos. Tanto nós podemos lembrar fatos traumáticos, assim como fatos, experiências muito, muito positivas, né? Muito alegres ou felizes. E é isso que dá valor para que a nossa memória seja vá recrutar o que vai ser lembrado adiante ao longo da vida. Vai, Miguel. Só uma coisa para terminar, com uma espécie de piada. Vamos todos juntos agradecer a essa professora que fez aquele ato, filho de sua mãe, com Newton, porque graças a isso não estamos aqui, ¿no?
É isso. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Muito bom, obrigada. Então tá, gente, acho que... Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está na sala que queira interagir? Será que tem alguém na sala? Alguém? O tema domingo que vem. Não sei, estou perguntando. Não sei. eu Mas tô tem alguém na perguntando. sala ainda? Tem sim. Não, na verdade, foi todo mundo embora. Nem eu tô aqui. Não. Eu tô aqui. Eu assisti tudo. Diga, Cadu, tudo bem? Eu assisti tudo, sim. Eu tô quietinho aqui, mas eu assisti. Eu tô observando. Muito bem. Também. Nada, querido. Ê, Marília! Então, Marília, não ouvi, está sem áudio. tá com áudio, sim. Agora ela desligou. Antes estava com. Ai, o que ela falou? Tô aqui. Estevam, também, Estevam. É que, gente, eu vou dizer para vocês, quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, ele só passa um áudio, que é do primeiro que começou a falar. Então, a Marília falou ao mesmo tempo, que eu acho que alguém junto, então talvez o áudio dela não tenha passado para todo mundo. Não, o Estevam tá sem áudio hoje o dia inteiro. O dia inteiro é ótimo. Ó, voltou? Tenta aí. Não, estamos sem áudio ainda. Tecnologia. Então tá, gente, ficou faltando o áudio, né? Isabel, que tu quer tentar rodar de novo, senão a gente já encerra. Mas tu está sem bateria. No meu celular. Ela só bota o celular do... Dá? Porque eu não tô conectado. Vamos ver. Não, daí não. Mandou? Sim, tá aqui. Vamos ver se dá para ouvir. Conexões. Unioga, artes cênicas. Bota o celular mais perto. Aplicados à qualidade de vida, manejo de... Dá para ouvir assim? Muito baixinho. Tava dando para ouvir, sim, porque podia botar o celular mais perto do computador. Mas a gente fica vendo vocês parados com cara de tacho ouvindo o áudio. Espera aí, vou botar, tá? Atenção. Vai. O projeto Bioconexões une yoga, artes cênicas e fundamentos das neurociências aplicados à qualidade de vida, manejo de estresse, saúde e bem-estar, estimulando múltiplas habilidades e promovendo aprendizagem conscientizadora e significativa. Tem por objetivo estimular a criatividade, atenção, concentração, melhorar o fluxo de energia vital no corpo, flexibilidade, força e equilíbrio, promovendo saúde geral e ampliando as habilidades para lidar com o estresse. São práticas evolutivas onde técnicas variadas diversificam a gama de experiências, possibilitando despertar e aprendizagem progressiva. Cada prática inicia com orientações meditativas, promovendo calma com atenção ao momento presente. Incluem-se técnicas de yoga, estimulando o movimento fluido, alongamento, equilíbrio, autopercepção, concentração, relaxamento e meditação natural. Exercícios de improvisação promovem maior velocidade no processamento cerebral, auxiliando a resolver situações inesperadas em um curto espaço de tempo. Aplicamos adaptações a partir das propostas de Ronaldo Ioso, Joe Salas e Viola Spolin. A união da dança com o teatro proporciona uma integração entre o ritmo corporal e verbal, como concordam Eugênio Barba, Dalal Ashkar e Sônia Azevedo. Diversos elementos das bioconexões promovem abertura para os movimentos, tornando-os mais visíveis para a criação artística. Dessa forma, fica mais fácil para quem propõe a prática a compreensão das possibilidades e das limitações para o corpo e sua expressão. Nossas práticas aplicam método e técnicas propostas pelo mestre Rudolf Laban, que explorava movimentos para uma melhor conquista do espaço que o indivíduo ocupa, apontando para o reconhecimento de planos e níveis.
Esses fatores auxiliam muito na prática da dança, promovendo uma melhor performance tanto para o ator quanto para o bailarino, por ampliar a compreensão do indivíduo e de seu movimento. Técnicas de interpretação baseadas em estudos de análise ativa e consciência emocional, como as propostas por Stanislavski, também são aplicadas, estimulando a consciência do ator criador e do ator personagem. Essas práticas em conjunto fazem com que o indivíduo perceba mais suas capacidades e seus potenciais, elevando sua autoestima e desenvolvendo mais autoconfiança. Comparando-se com dados da literatura, essas práticas auxiliam no equilíbrio da secreção de neurotransmissores envolvidos com o comportamento e o estado de humor, prevenindo perda neuronal e envelhecimento precoce. Ampliam as habilidades cognitivas e emocionais, assim como a capacidade de lidar com a ansiedade e o estresse em geral, promovendo mais bem-estar e qualidade de vida. O treinamento de atenção, foco, concentração está relacionado à estimulação integrada da atividade dopaminérgica e noradrenérgica, melhorando capacidades cognitivas e habilidades para aprendizagem. O aumento da atividade da serotonina e opioides endógenos promove calma, relaxamento e redução da ansiedade, equilibrando a atividade simpática, a hiperexcitação emocional e reações exacerbadas em situações estressantes. Em algumas etapas, a sensibilização artística é experimentada também na música, dança criativa, com o uso de instrumentos musicais variados, promovendo habilidades múltiplas relacionadas a diversas inteligências. A prática de bioconexões, portanto, promove a aprendizagem mais prazerosa e significativa, ampliando fatores que contribuem para a melhora da saúde, bem-estar e qualidade de vida, atributos de uma vida mais feliz. Isso! Gente, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela presença de todos. Então, por hoje é isso. E qualquer coisa, o que a gente faz? Gente, alguém lembra o tema de semana que vem? Eu me esqueci, deixa eu pegar aqui, peraí. Teatro arte no cotidiano, né? Não é teatro eu não consigo mais ler. Eu sou tão neurônio de desespero que nem ler em voz alta eu consigo mais. Teatro ressignificando as vidas em todas as idades. É uma continuação, tá aqui, tá anotado da última reunião. Então tá, então semana que vem é teatro ressignificando a vida em todas as idades. Então quem quiser já pensar em perguntas, já pensar em intervenções, a gente vai estar aqui aguardando vocês. Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, queridos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.